Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom poder te encontrar mais uma vez aqui, diante da palavra viva que nos renova a cada dia. Que alegria saber que mesmo em meio às correrias, você reservou este tempo para estar com o Senhor. Antes de escutarmos o Evangelho, quero te pedir algo simples. Se essa mensagem tocar o seu coração, se ela te fizer sentir mais perto de Deus, compartilhe com alguém que anda precisando de uma palavra de paz. Assim, juntos, a gente vai espalhando a presença de Jesus pelo mundo. Hoje o Evangelho nos leva ao monte, ao lugar do silêncio. Jesus sobe para rezar. Ele vai sozinho antes de escolher os apóstolos, antes de começar uma nova etapa da sua missão. Tudo nasce ali no encontro silencioso entre o Filho e o Pai. O segredo da missão, diz o Evangelho, nasce desse espaço de intimidade. E é sobre isso que queremos deixar o coração falar hoje. A força da oração que precede toda escolha, todo passo, toda entrega. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Desceu com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sobe ao monte. Antes de escolher os apóstolos, antes de curar, antes de pregar, ele reza. O Filho de Deus, que tudo podia fazer por sua própria autoridade, não faz nada sem o Pai. Isso nos revela algo precioso. A missão não nasce da pressa nem do ativismo, mas do silêncio orante. Jesus passa a noite inteira em oração. Não foi uma oração apressada, não foi um pedido rápido antes de agir. Foi uma noite inteira, tempo de escuta, de entrega, de comunhão. No monte, Jesus contempla o Pai, busca a vontade divina. E ao amanhecer desce, ele não fica lá. Ele desce com os apóstolos e vai ao encontro da multidão. Eis o movimento do verdadeiro discípulo. Sobe para estar com Deus, desce para servir os irmãos. A oração então é o pulmão da missão. É no silêncio diante de Deus que o coração aprende a discernir. Sem esse tempo de estar com o Pai, nossas escolhas se tornam humanas demais, pesadas demais. Perceba que Jesus, depois de orar, escolhe os 12. Não porque eram perfeitos, mas porque eram os que o Pai lhe mostrava. Ali, o discernimento se transforma em missão. E quando ele desce, há uma multidão. Gente ferida, gente cansada, gente que apenas queria tocar nele. Porque dele saía uma força que curava todos, diz o texto. Essa força não vem do cansaço de fazer, mas da comunhão de ser. Jesus curava porque estava cheio da presença do Pai. O segredo da missão não é fazer muito, é estar cheio de Deus. Quantas vezes queremos servir, ajudar, evangelizar, mas esquecemos de rezar. Acabamos falando de Deus sem falar com Ele. O monte é o lugar onde o missionário reencontra o sentido. É ali que a voz do mundo se cala e só a voz de Deus permanece. Quantas vezes a nossa vida vira um turbilhão de coisas, compromissos, mensagens, notificações, parece que não há espaço para o silêncio. E quando o coração não respira oração, a alma vai perdendo o rumo. Jesus sabia disso. Por isso subia ao monte. Talvez o monte de hoje seja o nosso quarto, banco de uma igreja, à beira da cama antes de dormir, ou até o silêncio de uma madrugada quando ninguém mais fala. A missão começa ali. Antes de pregar é preciso escutar. Antes de servir é preciso amar. E o amor se aprende no silêncio da oração. Tem gente que pensa que orar é perder tempo. Mas na verdade é ali que ganhamos tempo, porque a oração acalma, purifica, reorganiza tudo dentro de nós. Oração não é fuga, é fundamento. Jesus não fugiu da missão, ele se preparou nela. E quantas vezes Deus também quer nos mostrar o que devemos fazer, mas não consegue, porque o barulho da nossa pressa não deixa a voz dele passar.
O segredo da missão, então, é esse equilíbrio entre o monte e o vale. O monte é o lugar da escuta. O vale é o lugar do serviço. Se ficamos só no monte, corremos o risco de virar místicos sem compaixão. Se vivemos só no vale, viramos ativistas sem unção. Precisamos dos dois. De manhã subir, à noite subir, durante o dia descer para amar, servir, trabalhar, cuidar dos que Deus nos confiou. Pense em quantas vezes você se sentiu fraco, cansado, sem forças para continuar. Talvez fosse o sinal de que estava faltando oração e não esforço. Porque é o Espírito que renova, não o esforço humano. Lembra daquela frase? Dele saiu uma força que curava a todos. Essa força também pode sair de você, se o seu coração estiver unido ao coração de Deus. Uma mãe que ora transforma a sua casa. Um pai que ora muda o ambiente. Um jovem que reza ilumina os amigos. A força de quem reza não se mede, mas se sente. A missão não é um projeto de performance espiritual, é um transbordar de amor. Jesus não disse façam muito, ele disse permaneçam em mim. O segredo da fecundidade não é o número de frutos, mas a profundidade das raízes. Por isso hoje o Evangelho te convida, encontra teu monte. Talvez o teu monte seja aquele cantinho da casa onde você acende uma vela, ou o banco da igreja onde você se recolhe antes do trabalho, ou o silêncio de um trajeto de ônibus, quando o coração se abre num simples Senhor, estou aqui. A missão começa quando o coração se recolhe e diz, fala Senhor, o teu servo escuta. E quando o dia amanhece, quando Jesus desce do monte, ele leva consigo o fruto da oração, a força do amor. Não é a força da vontade humana, é a força do Espírito. Peça hoje a graça de reencontrar o silêncio. Silêncio não é ausência de som, é presença de Deus. No silêncio o Espírito fala, consola, corrige, inspira. Se você é pai, mãe, trabalhador, estudante, servidor da igreja, antes de qualquer serviço, reza. A oração não te tira da missão, te insere nela com o coração certo. Talvez você tenha falado muito com as pessoas e pouco com Deus. Talvez tenha pedido tantas respostas, mas não tenha esperado no silêncio. Hoje, o Evangelho te convida a subir de novo. Deus não fala no barulho, Ele fala na brisa. E é nessa brisa que o missionário reencontra o caminho e o sentido. Meu irmão, minha irmã, se a missão que Deus te deu anda pesada, talvez seja porque você tem carregado sozinho o que deveria carregar com Ele. Jesus passou a noite inteira em oração e ao amanhecer escolheu. Talvez você esteja diante de decisões, dúvidas, caminhos. Antes de agir, reze. Antes de responder, escute. Antes de escolher, suba ao monte. Não há missão verdadeira sem intimidade com Deus. E não há intimidade sem silêncio. O mundo fala alto, as redes gritam, as bolsas se misturam, mas Deus sussurra e só escuta quem se recolhe. Que o teu coração encontre de novo esse espaço de encontro. A força da missão não está no número de coisas que fazemos, mas na profundidade da comunhão que temos com o Senhor. Permanece com Ele e a tua vida vai começar a transbordar amor onde antes havia cansaço. O missionário não é aquele que fala bonito, é aquele que reza em silêncio e ama em tudo. Senhor Jesus, hoje queremos subir contigo ao monte. Queremos aprender contigo o segredo do silêncio, o dom da escuta, a força da oração. Muitas vezes a nossa missão se perde na pressa, no cansaço, no barulho. Mas Tu nos chamas de novo, vem, fica um pouco comigo, enche o nosso coração da Tua presença, Senhor. Ensina-nos a rezar com sinceridade, sem fórmulas, sem pressa. Que o nosso silêncio seja encontro e não fuga. Dá-nos olhos que contemplam, ouvidos que escutam, mãos que se abrem para servir. Que cada gesto, cada palavra, cada decisão brote da oração. Que a nossa casa seja um lugar de paz, um pequeno monte onde o Teu nome é invocado. E que o nosso coração seja o altar onde o Espírito habita. Fortalece, Senhor, os missionários cansados, as mães que rezam em silêncio,
os sacerdotes que se doam, os jovens que buscam o sentido da vida. Que todos nós encontremos no teu olhar o descanso e a coragem para continuar. Amém. O Senhor esteja contigo, meu irmão, minha irmã. E que Ele te abençoe e te guarde e te faça instrumento da sua paz. Que o teu coração encontre o silêncio que cura, a oração que sustenta e a missão que transforma. Desça sobre você, sobre a sua casa e sobre todos os que você ama, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E se essa palavra falou com você, se te fez lembrar que é no silêncio que Deus fala mais forte, compartilhe com alguém que precisa reencontrar essa paz. Que o amor de Jesus te acompanhe e te fortaleça até o nosso próximo encontro.